Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com preferência, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Bem? Vamos ficar com a cabeça assim, baixa, vamos orar. Pai, muito obrigado. Isso é a tua palavra poderosa, rica. E eu declaro que a tua palavra vai cair em boa terra nesta noite. Porque o Senhor nos ensinou algo domingo passado, mas Satanás ele não está aqui para roubar semente. Se estiver, nenhuma semente vai ser roubada, porque o seu povo ama a tua palavra, porque é por meio dela que somos abençoados. Eu te louvo pelo que o Senhor já começou a fazer, te louvo pelo que o Senhor vai concluir. Pai, eu te agradeço pelas direções que o Senhor já está dando e pelas direções que o Senhor vai dar no decorrer do culto ainda. Eu te louvo pela proteção dos que aqui estão e essa proteção que há de continuar. Eu te louvo pela obra que o Senhor começou e pela obra que o Senhor vai concluir na vida de todos nós, e dizemos amém. Graças a Deus. Queridos, nesses últimos domingos, o Senhor tem nos ensinado tanta coisa. Eu não sei se nem deu tempo dos irmãos digerir a palavra. Quem veio, ouviu um pouco, quem não veio, pode ter acompanhado no Face ou no YouTube. Mas o Senhor tem trago algumas revelações poderosas ao nosso entendimento. Falando sobre o Espírito, falando sobre a alma, sobre a mente e sobre o corpo, que são os 4 pilares que envolvem num culto, numa adoração. Você, quando adora a Deus, você tem esses 4 pilares juntos. Você tem o teu espírito, você tem tua alma, você tem tua mente, e o seu corpo está envolvido nisso. E falando sobre o modo que o Espírito Santo trabalha no seu espírito, o Senhor nos trouxe algumas questões que nos faz pensar. Entre algumas delas, eu escutei as 2 mensagens, de domingo passado, domingo retrasado. O Senhor falou que, domingo passado, que se você não entende, o diabo rouba. O Senhor Jesus diz em Mateus 13: não entendendo, vem o maligno e rouba.
Isso ficou gravado na minha mente. Não entendendo, vem o maligno rouba. Mateus capítulo 13, diz o Senhor. Então esse é um dos pontos muito importantes que tem que ficar na sua mente. Diga comigo, não entendendo, o diabo vem rouba. Palavras de Jesus. Então, se não entender, o diabo vem e tira. Isso é um ponto importante. E nós falamos que esse é o primeiro tipo de coração que existe. É o coração à beira do caminho. Ouve a palavra, mas não entende, o diabo tira ela dentro da própria igreja. Mas tem o coração entre pedras, que é o coração com as preocupações, que não aguenta as dificuldades. Tem o coração entre espinhos, que é o coração que fica preso entre os prazeres e amores. Mas tem o coração em boa terra. 4 tipos de coração quando ouve a palavra de Deus. Muito forte isso, viu, irmãos? Mateus capítulo 13. Nós explicamos isso no domingo passado. 4 tipos de coração. E você pode fazer um exame sobre qual é o seu coração. É a beira do caminho? Você ouve a palavra aqui dentro e não consegue pensar nela durante a semana, hora nenhuma? Então significa que Satanás está tirando essa palavra do seu coração? É entre pedras ou entre espinhos? Porque você fica desesperado quando vem as tribulações. Quando você olha e não tem a resposta imediata. Quando alguém do seu lado consegue, você não consegue, você fica nervoso. As preocupações, a ansiedade faz você esquecer do poder da palavra. Ou será que é os prazeres, os desejos e as vontades que também faz você tomar outro caminho e não o poder da palavra? São 3 tipos de coração que eu falei, sendo o 4 o de boa terra. Então isso eu quero que você entenda. Porque não entendendo a palavra, Satanás tira o poder da palavra. Pastor, e se Satanás tirar o poder da palavra, o que acontece? Não acontece nada diferente na sua vida. Se Satanás arrancar de você o poder da palavra, ela foi semeada. Mas se ele conseguir tirar de você esse poder dessa palavra, não tem promessa nenhuma. Você não está esperando nada. Porque para começar, se ele tirar a palavra, ele tirou a fé. Porque a palavra vem ouvindo, a fé vem ouvindo a palavra. Se ele tirou a palavra, você não tem fé. Se não tem fé, é impossível agradar a Deus, e é a fé que faz as coisas acontecerem. Tem que compreender isso. Porque se você compreender isso, você vai compreender sobre a sua vida e sobre a vida dos outros, que chega perto de você e fala assim: não adianta nada caminhar para os pés do Senhor. Você vai ter resposta. Peraí, adianta sim. Em primeiro lugar, qual tipo de coração é o seu? A pessoa fala assim: tipo de coração? Ué, tem carne, tem veia, comer sangue. Não é isso não. Senta aí, deixa eu te explicar. Existem 4 tipos de coração. Você tem que entender qual é o seu. Porque talvez o diabo está roubando a palavra dentro da igreja, à beira do caminho, pela preocupação, pelos prazeres. Então rouba a palavra, rouba a fé. Se rouba a fé, é impossível agradar a Deus. E é a fé que traz à existência as coisas que não existem. E é por isso que não acontece nada. Tem que compreender. O culto é espiritual, amém? Amém. Mas a Bíblia chama também de culto racional. Pouco tempo atrás a irmã Dora citou isso aqui no altar, muito bem colocado. O culto também é racional. Você tem que entender, você tem que compreender. Paulo fala que se aquilo for movido por confusão e bagunça, não traz crescimento nenhum. Nós podemos chorar, podemos receber uma palavra profética, o corpo pode arrepiar, Deus pode tocar, você pode sentir o poder dentro de você. Mas se você perder o que está acontecendo pela mente, aquilo não tem fruto praticamente nenhum. Porque se a mente não compreendeu, você vai pensar: nossa, eu tive um momento zen dentro da igreja. Foi tão paz. Aí alguém que está no seu lado fala assim: eu sei, quando eu uso droga desse tipo, eu fico tão leve também. Porque não é isso. Você tem que compreender o que está acontecendo. Amém, igreja? Amém. Não é um momento de leveza, é um momento de compreensão. Entendendo a palavra, o diabo não rouba. Ele não toca, ele não tira. Nós falamos sobre isso. Você pode acompanhar as mensagens no YouTube, assistir elas quantas vezes você achar necessário para o seu crescimento. Nós estamos no culto ao Senhor e lemos Romanos capítulo 12, que fala sobre isso aqui. Paulo escreve assim aos irmãos da cidade de Roma. E ele diz assim: irmãos, eu rogo, ele está dizendo, eu suplico, pelo amor de Deus, ele está dizendo, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus,
Aprende a apresentar o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha, Paulo nessa passagem ele cita o corpo, um dos itens. Eu gosto dessa passagem porque ela é muito completa. Paulo está falando no culto. Então, o corpo de vocês também está cultuando. Não tem como você falar, eu vivo do jeito que eu quero, eu visto como eu quero, eu ando como eu quero, e o importa é o que eu penso que Deus está no meu coração. Paulo está dizendo, não, o seu corpo, ele é uma forma de culto também. Paulo está dizendo isso. O corpo está incluído aqui. O corpo é uma forma viva de sacrifício, porque o sacrifício você tem que matar ele. No altar, derramar o sangue para oferecer a Deus. Paulo está dizendo, você não vai matar o seu corpo, mas você vai apresentar ele diariamente como sacrifício, não matando o próprio corpo, mas diariamente o sacrifício vivo. Você apresenta a Deus hoje, amanhã, de tarde, de noite. O corpo no templo, como sacrifício constantemente. Paulo fala sobre o corpo. E agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Falando do corpo, Paulo fala sobre a mente. Racional. Aí sobre racional ele continua no versículo 12. E eu quero que vocês não conformem com este mundo. Presta atenção aqui. Paulo está escrevendo para um povo que no tempo dele, Roma tinha todos os tipos de tradição e de costume. Todo tipo de tradução. Tinha vários deuses, tinha, mas não tinha nenhuma lei. Você tinha que prestar adoração ao seu Deus e viver da forma que você quiser, desde que você tinha um Deus. Nada mais era imposto a você. Eu adorei o Deus Júpiter, mas não importa o modo que você conversa, o modo que você relaciona, o modo que você vive, não importa onde você frequenta. Nesse tempo era assim. Paulo fala, peraí, se nós estamos em Cristo, é nova criatura, tem que ter uma mudança. Aí Paulo fala, para começar, vamos começar pelo corpo. O corpo se torna um ambiente santo. Lá em Roma, irmãos, a glutonaria vem disso. Eles comiam até não aguentar mais. E quando eles não aguentavam comer, eles iam para fora, enfiavam os dedos na garganta, vomitavam e voltavam a comer. Isso vem glutonaria, era um costume. Era prazer a todo custo. É difícil ter, por exemplo, um imperador romano na história que não fosse, por exemplo, homossexual. Tem até uma frase do imperador, o que eu gosto muito dele, não por causa disso, mas da sua estratégia de guerra, que é o imperador Júlio César. Eles falam que ele era homem de toda mulher e mulher de todo homem. Porque o que importava dentro de Roma não é a sua conduta, é se você adora o Deus, você já fez o que deveria. O que você faz com o seu corpo, o Deus não importa nem o que você faz com a sua mente. É por isso que dentro dos imperadores de Roma, que servia aos deuses, eles assassinavam a mãe, o irmão, entre eles os mais conhecidos, perversos, é o Calígula e o Nero. Homens que parece que até o diabo respeitava eles, de tanto ruim que eles eram. Satânicos, perversos, o diabo na fala, no olhar, maligno, mas tinha adoração aos seus deuses, porque os deuses não exigiam nada a não ser adore, e o resto da sua mente e do seu corpo é problema seu, eu só preciso que você me ame. Paulo fala, o Senhor não é assim. Deus não é assim. Deus fala, Paulo fala, o corpo seu, ele é apresentado a Deus como sacrifício, e a sua mente não pode concordar com esse mundo. Quando Paulo fala concordar com esse mundo, ele não está pensando em nós. Ele está escrevendo para aquele povo daquela época, dizendo, esse sistema aqui de Roma vai te puxar para uma coisa que Deus não agrada e vai te condenar. É isso que Paulo está dizendo, não concorda com o sistema que Roma está ensinando aqui. Você pode fazer desenfreadamente o que tiver vontade, desde que você tem Deus no seu coração, para dizer, não, o corpo é um sacrifício vivo e a sua mente tem que ser transformada. Não conformando com esse mundo, mas transformando o vosso entendimento, transformando a vossa mente. Então Paulo fala de corpo e Paulo já fala de mente aqui. Coisas relacionadas ao culto. E se você transformar o modo do seu corpo, a modo da sua mente, não concordando com esse mundo, Paulo está dizendo, você vai começar a conhecer os níveis que Deus tem para a sua vida. Primeiro nível, boa. Segundo,
existem níveis dentro de Deus, no mundo, na vida com Deus, que você precisa crescer nele. O nível de bom, o nível de agradável e o nível de perfeito. Você não vai viver com Deus no nível perfeito, você vai conquistando esse espaço. Existe um nível bom, um nível agradável e um nível perfeito. 3 tipos de nível que Paulo revela aqui. Mas antes de alcançar esses níveis, você tem que ter uma transformação de mente, não concordando com esse mundo, e uma transformação de corpo, sabendo que o teu corpo é um sacrifício vivo, diferente dos outros deuses, diferente das outras crenças. O nosso Deus, ele não divide espaço, não. Ele não tem metade aqui, hoje está bom, passa 2 semanas. O nosso Deus, ele não trabalha assim. A Bíblia chama ele, os profetas revelam como Deus ciumento. É um Deus ciumento. É um Deus que gosta. É um Deus que quer estar perto. É um Deus que não perde visão, que não perde direção. É um Deus que quer saber o que você está fazendo. É um Deus ciumento. Ele não divide o seu corpo, não divide a sua mente, não quer dividir os seus sentimentos com o outro, não quer dividir o teu certeza do seu espírito. Amém, querido? Amém. Então Paulo fala de corpo, Paulo fala de mente no versículo 2, e Paulo vai falar de espírito no versículo 3. Uma passagem muito boa. Porque já falou de corpo, falou de mente, mas no versículo 3 ele diz: irmãos, segundo o que me é dado, eu digo a vocês, manifeste a fé que Deus deu a vocês a cada um. E a fé, ela é realizada dentro do teu espírito, segundo a medida que o Espírito Santo deu. Cada pessoa tem uma medida de fé. Toda pessoa tem uma medida de fé. Toda pessoa tem fé, mas a fé não é na mesma medida, diz Paulo. O Espírito repartiu segundo cada um. Temos uma medida de fé a ensinar. E terminando no versículo 8, Paulo fala sobre o sentimento, onde ele diz: aquele que preside misericórdia, que exerce misericórdia, faça com alegria. É o âmbito do sentimento. Amém, queridos? Amém. Não dorme quando eu estiver pregando, não, que eu vou citar o nome de vocês. Levando e lava o rosto. Eu não vou aceitar você dormir, não. O culto, você não vem no culto na meia da semana. Chega no domingo que você dorme, pelo amor de Deus. Olha o diabo roubando a semente. Você não é um desaforo comigo, mas é com o Senhor, é para o seu próprio bem. O Senhor quer te abençoar. Você vai. Por favor. Você não poderia estar em nenhum outro lugar senão na casa de Deus, irmãos. Amém. E se você não compreender o culto, você não recebe bênção. Eu quero que você compreenda o culto, porque se tem um pastor que deseja que você seja abençoado, sou eu. Eu preciso de você abençoado. Porque se alguém conhecer a sua vida, toda arrebentada, machucada, não muda nada, transforma não. Você diz: qual igreja? Dentro da sua oração, qual pastor? Pastor Apolo Misericórdia. É feio para mim. É feio para mim. Eu preciso de você bem, firme, forte, em todas as áreas, abençoado na vida espiritual, sentimental, intelectual, saúde do corpo. Preciso de você prosperando, rico, com dinheiro, recurso, com relacionamento. E eu quero você rico, irmão. Eu preciso do seu dinheiro para a obra. Meu Deus, eu oro para você ser próximo mais do que seus pais. Todo dia Deus prospera esse povo, a igreja, eu preciso deles. Abre porta no trabalho, na dimensão, coloca vontade de fazer um curso, de crescer. Eu preciso, Senhor. E falo com autoridade, porque eu não sou ladrão. É uma oração que eu faço com toda alegria. Preciso que você próspero em nome de Jesus. É o reino do Senhor. Antes eu orava para a mulher fazendeira, eu vim para a igreja, mas não veio. Perdi a fé. Eu oro por você, porque a Bíblia fala em Lucas capítulo 8 que as mulheres que tinham fazenda manifestavam no reino de Jesus. E eu disse: meu Deus, cadê as fazendas, cadê as mulheres? O Senhor precisou, que eu não. Eu orava assim. Mas até hoje eu nunca vi uma fazendeira entrando, a fé diminuiu. Eu estou orando por vocês agora, porque estava escrito na Bíblia. E as mulheres que tinham fazendas manifestavam no reino de Jesus, no ministério de Jesus. Eu imaginei: vou orar, vai dar certo. Mas não deu muito certo, não. Pelo menos eu tentei. Vamos continuar, voltar, né, irmãos? Os fazendeiros. Louvado é o nome de Jesus. Você está tirando minha atenção, não distrai, não. Abre sua Bíblia comigo. Quero meditar com você aqui
Números, capítulo 11. Quando você entra para o culto, irmão, você não entende ele. Presta atenção no que eu vou te dizer. Pode deixar aberto Números 11, mas eu vou ler isso aqui, ó. Em Romanos mesmo. Vou ler isso aqui. Vou ler com vocês, ó. Romanos 12, 5. Assim nós que somos muitos somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Aí vai falar sobre os dons. Mas Paulo fala assim: somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. O que é isso? Membro um do outro. Você serve o que está do seu lado, o que está do seu lado serve o irmão que está atrás. Nós somos membros do outro. Foi isso que eu preguei domingo retrasado e falei que enquanto estamos reunidos, há níveis de fé aqui dentro. Isso também você não pode esquecer isso. Quando estamos reunidos, existem níveis de fé. Paulo fala em Romanos capítulo 12 que o Espírito Santo distribuiu a fé para cada um segundo o tipo de medida. Então, vamos imaginar assim: Ramayana tem a fé tipo 7, Adriana tem a fé nível 3, né? A Márcia tem a fé nível 4. Mas ninguém tem a fé aqui nível 100. Mas o Marcelinho tem a fé no nível 20. Mas ninguém tem o nível 100. Mas quando se reúne, o nível aumentou. É isso que Paulo está dizendo. A fé foi dada a cada um segundo o Espírito. Somos membros uns dos outros. E quando se reuniram, a fé se torna uma potência. É 1, 2, 20, 30, 50. Você tem um poder de unidade. Irmãos, isso é muito poderoso. Vocês têm que valorizar isso. O Senhor nos deu essa revelação domingo retrasado. Eu nunca ouvi, nunca li, nunca escutei de ninguém. O Senhor me entregou isso aqui no altar, uma revelação sobre a unidade. Então isso é interessante você entender, porque está dentro do livro de Romanos capítulo 12. Cada um tem uma medida de fé. Ninguém tem a fé completa, mas uniu, acabou. É por isso que a oração um pelos outros, quando tem um grupo de mulheres orando na terça-feira, orando por uma pessoa, quando tem alguém que chama aqui na frente, nós vamos interceder, é muito forte isso. A oração pelas crianças, todos vocês orando para as crianças, porque uniu, juntou toda a potência de fé e está direcionado a um ponto só. O poder do Pentecostes foi manifestado quando o povo estava reunido junto orando, não é separado, num só propósito. Atos capítulo 2. Aí veio o governo do Espírito, porque estavam todo tipo de fé ali e juntos numa só direção. Isso é muito bom você entender isso. Pastor, eu tenho que estar sempre na igreja? Tem que estar sempre na igreja se você pode. É sexta, domingo, é os 2 dias, é os 2 dias. Mas dentro da sua casa você pode fazer um nível de fé. O seu nível é 5, da sua esposa é 6, o do seu filho é 3, juntos os 3 façam um trabalho de oração. Pelo menos que seja 2, vamos orar nesse propósito aqui, ó. Deus abre a porta essa semana, o pastor ensinou e nós vamos colocar em prática agora. Pastor, mas não tem ninguém para me orar, é sozinho. O Espírito Santo está com você. Amém. Senhor, não tem ninguém do meu lado, irmão, parente aqui, estou aqui sozinho, mas o Espírito Santo está comigo. Eu não sei qual nível de fé que eu vou precisar, mas pega o meu e o que faltar, o Espírito Santo inteira em nome de Jesus, que eu oro agora. Não tem desculpa para você deixar de orar. Então isso é nível de fé. Somos membros uns dos outros. Eu sirvo você. Você serve o irmão que está do lado. Então quando você entra no culto, triste, amargurado, tudo bem. Quem vem a primeira vez para ser liberto, a segunda está em processo, beleza. Mas crente velho, 1, 2 anos, andando fazendo beicinho, por favor. Por que você está triste? Lá em casa. Lá em casa. Por que você deixou o demônio ficar na sua casa? Crente de 2, 3 anos de ministério, irmão. Por que você está assim? E me xingou. Vá para essa linha das crianças, deixa a Dorinha cuidar de você, para ver se você cresce e volta aqui, passado dos adultos, por favor. Pessoas que não aguentam a pressão, nós falamos isso aqui no estudo ontem, sabe, irmão? Pessoas que servem a Deus,
que tem potência e domínio, que tem reino para manifestar. Se ele falar uma coisa simples dentro da igreja, sai, pega a bolsa e no salto alto, nunca mais eu volto. Não entende o reino, não entende. Você foi criado para governar nações, diz o Senhor. Então, se você não aceita isso, querido, assim, que Deus te abençoe, mas quem aceita, nós vamos governar nações. Eu vou governar as nações. E se chegar na eternidade, Deus falar, pastor Paulo, fica com esse, que não, esse aí não. Nunca creu, vai me dar trabalho. O tempo de aprender agora. Nós tivemos um estudo bíblico aqui, nós falamos sobre a eternidade. Vou trazer os assuntos para vocês aqui. Como que vai ser o arrebatamento, o reino, tribulação, o modo de governar no céu, a nova Jerusalém celestial. Porque se a sua mente, ela não entende essas coisas, ou você não aceita o que Deus preparou para você, irmão, no céu você vai ter muita dificuldade. Você vai ficar assim, e a gente manifestando, reinando, dominando. E você, rua de ouro? Se falar que foi ovelha minha, eu minto lá no céu. Mas mentira. Era de outra religião. Porque é vergonha. Eu ensino as coisas, passo a semana inteira para trazer um alimento só para você e tem que dar uma mudança. Você congregava com quem? Eu já falo assim, fala não. Meu não. Vai lá. Porque as mensagens, elas são liberadas para que a tua mente venha pegando e você já vai imaginando e você, nossa, meu Deus, é isso, que potência, o que o Senhor fez para mim, hein? O Senhor morreu foi para isso, então quer dizer que eu posso expulsar o mal aqui, repreender o mal aqui, cancelar portas aqui e depois ser aceito no reino espiritual, viver com o Senhor, viver na nova Jerusalém, reinar com Cristo 1000 anos, ser rei, sacerdote, Senhor Jesus. Mas é outra dimensão. Mas você ouve e pergunta a você, a gente está indo, não sei, Deus que sabe, na hora certa vai dar. É assim mesmo, é difícil para todo mundo, né? Por favor. Você pode ter conflitos, porque é impossível não ter conflitos, sabe? Eu sou uma das pessoas que deve ter mais conflitos na minha vida, dentro da minha mente. E o pior é que eu não posso conversar com ninguém, porque se conversar com o pastor, então eu fico sozinho, por isso que eu escrevo. Porque pelo menos eu desabafo com o caderno, agora é o outro. Mas os conflitos não te param. Vocês lembram quando eu preguei aqui das duas Marias? Que Jesus estava morto e elas queriam ir lá no túmulo, mas não sabiam quem ia remover a pedra, vocês lembram? Mas elas foram andando mesmo com os conflitos. Ou será que não tem ninguém que não tem conflito dentro de si? Que a sua mente não se divide? Tem alguém aqui que já deu conselhos a alguém e a pessoa voltou e falou assim, não, mas funcionou assim, tremendo, minha vida mudou, mas você naquilo ainda está preso. Você ajudou o outro. Aí você está aqui, que bênção, eu sabia. Você pensa, não é possível. Conte para ela, foi tão fácil. Eu estou 3 anos e meio, isso é conflito. Você ora para alguém e a pessoa prospera maravilhosamente financeiramente, troca de carro, de emprego, de casa, a vida da pessoa fala, pensa demais, que falar, que oração, hein? Você com conta atrasada de luz, de água, telefone, você fica feliz, querido. Que bom, Deus te abençoou. Isso é conflito. Deus te usou e o outro foi abençoado, mas a sua vez ainda não chegou. Você volta para casa, você não sabe se canta, se chora, se questiona. Isso é conflito. Você foi útil para o outro, mas até agora ninguém parece que foi útil para você. Isso é conflitos da vida, irmão, que todo ser humano tem. O Senhor Jesus teve conflitos tão fortes que ele pediu o Pai para passar ele um momento. Jesus não queria perder a ligação com o Pai. Conflitos, a angústia da alma. Jesus sabia que ele ia ser separado por um tempo com o Pai. É uma passagem muito difícil de entender essa. Eu até hoje não consigo entender essa passagem, para falar a verdade.
Porque ainda que ele disse, Deus meu, por que ele desaparece? A Bíblia fala que o Pai estava nele reconciliando com o mundo. É uma coisa que é difícil de entender. Ao mesmo tempo que o Pai o separa dele, o Pai nunca o abandonou. Isso é um conflito. E você entende esse conflito quando você passa um momento parecendo que Deus não se importa, e ao mesmo tempo você sabe que Deus se importa, só que não está agindo do jeito que você queria. Isso é um conflito. Isso é ser humano. Eu estou pregando para a máquina. Transforma, três. Não é. Pregando para seres humanos, não é? Tem pele, tem carne, tem sangue, tem sentimento. Só que todos esses conflitos não têm o poder de parar você na caminhada. Entre os homens que mais teve conflito, que para mim eu penso, irmãos, foi Moisés. Nem ia falar sobre isso, vou deixar o Senhor me guiar aqui. Mas vou ler 11 com você, número 11. Mas Moisés foi um dos homens que mais teve conflito. Nasceu hebreu. Poucos meses jogado no rio. Olha que trauma. Foi pego pela filha do faraó. Levado para dentro do palácio. Foi educado como egípcio, como filho da filha do faraó. Aprendeu toda a ciência e inteligência dos egípcios, que até hoje a humanidade não consegue entender como que os egípcios tinham tanta inteligência. Eles não conseguem decifrar. Eles não conseguem entender como que um povo 2, 3, há 4.000 anos tinha tanta inteligência. Não consegue, irmão. Não consegue. A ciência hoje em dia você não tem como decifrar. Tem até um filme dos predadores que ensina que foram os demônios, os predadores que passaram a inteligência dos egípcios. Porque é uma coisa assustadora. Um povo há 4.000 anos que fazia cirurgia no cérebro. Abrir o cérebro e fazer cirurgia, irmãos. Coisa que você não consegue entender isso. Capacidade de curar perfume, as mulheres aí que gostam, a origem foi de lá. De batom, de maquiagem, de cabelo. Geometria, a ciência de construção civil, as pirâmides, é um mistério, tantas coisas foram reveladas e ainda não sabe como poder construir tudo aquilo. Aquelas pirâmides serviam para trazer energia. À noite tinha luz no Egito, quando tem as luzes que acendem. Dava 6 horas, a luz acendia da cidade, por causa do poder das pirâmides, que gerava energia solar. Uma coisa fenomenal. Hoje vai tentar fazer isso, não dá certo. Com a tecnologia que tem, e se dá, gasta o dinheiro do mundo inteiro. Eles construíram com pedra, cobre, água, barro. Moisés foi criado nessa inteligência do Egito. Cresceu e se tornou o homem que estava para governar o Egito como faraó. Se tornou general do exército do Egito. Moisés foi general de guerra. Batalhou e venceu em favor do Egito. Mas ele sabia que ele era hebreu. E que o povo dele estava escravo no Egito. Moisés andava e tinha gente assim, ó, soprando. O calor não vinha sobre ele. Frutas, bandeiras de frutas. E Moisés com a roupa de príncipe. No Egito. Mas olhava lá embaixo, todo o povo dele escravo. Maçando barro, pegando tijolo, queimando. Conflito. De vez em quando ele saía do Egito, tirava a roupa e ia no meio do povo para ver o povo dele, ia ver a mãe dele. E alguém disse para ele: você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Flávio José, que é um historiador bem renomado judeu, ele diz que quando Moisés foi pego e levou a filha do faraó, pegou Moisés e levou ele para o palácio, Moisés menininho subiu no rei, no faraó do Egito, que é como rei, mas você não fala rei, é faraó. Moisés pequenininho subiu, brincou, pegou a coroa do faraó e colocou na cabeça dele. E os magos disseram assim: mata esse menino, porque ele vai destruir esta nação. Os magos falaram: mata esse menino, porque ele vai destruir esta nação. Aí o faraó falou assim: criança, está brincando, a filha do faraó. Não, eu achei
no rio que está brincando. E os magos feiticeiros, que eram poderosos, o pastor Júlio falou na sexta-feira que Moisés transformou a vara em serpente, os magos também transformaram. Os magos tinham poder do satânico lado a lado. E os magos falaram: esse menino vai destruir a nação. Mas o faraó disse: não, é só uma criança. Os demônios entenderam o que Moisés fez como criança. Pegou, levantou, pegou a coroa da cabeça do rei e pôs na cabeça dele como criança. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Nós estamos num culto espiritual, racional, de corpo, de alma, de sentimento. Olha os teus filhos e a procedência deles desde criança. Porque Deus e o diabo, eles dão sinais. Deus de criança sobre o menino. Ações que começa a fazer agora. Aquilo que acha graça, aquilo que acha bonito, aquilo que traz esses prazeres. E vocês responsáveis têm o poder de apoiar ou de corrigir. Amém, irmão? Então, o comportamento de vocês, de filha, não, é nenenzinho não, é nenenzinho, mas isso aí é sinal de Deus ou do diabo, dizendo ele vai se tornar isso se você não interferir. É necessário isso, entender essas coisas. Há pouco tempo o Alto tinha um comportamento estranho em casa, aquilo me incomodava, mas eu ria assim, e o Senhor me deu a visão, ele fazendo isso diariamente, e ele já adulto fazendo esse comportamento de agressividade, e a gente rindo. Levantei e falei com a Ramalhã: a partir de hoje, toda vez que a gente vê ele fazendo isso, dá um tapa nele, bate nele agora, porque o Senhor está dizendo que se nós não corrigir, ele vai se tornar isso amanhã. Toda hora que ele vem com a gracinha, é uma chinelada, é um tapa, foco, e chora. Aí a gente joga no colchão e ninguém pega, deixa lá, porque o Senhor já deu a direção. Isso não é comum não. Então a gente tem que prestar atenção nisso aí nos filhos, viu? Nos filhos. Amor, mas o amor bate, o amor corrige, o amor põe castigo, o amor de Salomão usa uma vara. Muito interessante isso, porque Moisés, ele fez, mas já fez do lado de Deus. Foi na cabeça do faraó e pegou a coroa, pôs na cabeça dele. Estava sendo profético aquilo ali. E os magos estavam certos quando disseram: esse menino vai destruir a nação. Não tinha nenhum homem mais conflito que o povo do que Moisés. Se tornou adulto, sabia que ele era hebreu. Ele morava no palácio, mas o povo dele morava lá como escravo. E ele queria viver como povo, mas não podia. É interessante a gente entender essas coisas. E aí um dia estavam dois homens brigando, um egípcio e um hebreu. O egípcio estava batendo no hebreu. Moisés separou a briga, matou o egípcio e enterrou. Ele defendeu o povo dele. Moisés sabia que ele ia ser o libertador. Ele só não sabia a hora, não sabia o tempo e não sabia como. Depois Moisés viu dois irmãos hebreus brigando. Ele foi separar, e um dos irmãos disse assim: você vai nos matar como matou aquele egípcio? Moisés viu que o crime dele foi descoberto, fugiu. Agora olha aqui para mim. Prometido a libertar o povo. É hebreu, mas não vive como hebreu. É egípcio, mas não pode viver como Egito, como o povo do Egito, porque ele tem sangue hebreu. Não pode adorar a Deus, porque Jeová, porque ele está no Egito. Mas não pode adorar também os deuses do Egito, porque ele sabe que ele é hebreu. Agora foi tentar defender o irmão, matou o Egito, tem que fugir para o deserto. E está agora apacentando ovelhas no deserto. Olha que conflito do ser humano, irmão. Não é fácil não. Se você acha que você tem promessa e Deus liberou promessa na sua vida, decora isso aqui, ó. Espera e prepara para aflições, conflitos, momentos sozinho, de silêncio. Prepara para enfrentar frustrações. Quando eu vejo Deus falando: meu filho, você tem promessa, a pessoa fala: glória, eu oro e falo assim: Senhor, tem misericórdia, porque essa alma vai sofrer tanto com essa promessa. Glória, mas se prepara, porque a promessa de Deus vai exigir de você um quebrantamento. A promessa de Deus vai exigir de você alinhamento. A promessa é uma coisa, agora o cumprimento da promessa é outra, amém, igreja? Amém. Esse é Moisés cheio de conflito.
Mas ele nunca deixou de acreditar. Nunca deixou de temer a Deus. Até que um dia Deus fala com ele na sarça. Eu preguei isso aqui para vocês. Passou 10, 20, 30, 40. Passou, irmão, 80 anos. Moisés já não tinha nada mais do Egito. Já não vestia como Egito, já não tinha barba como Egito, já não tinha cabelo como Egito, já não andava como os egípcios, também não andava nem como os hebreus. Ele viveu na terra de Midian, os midianitas, distantes. Era um pastor, roupa larga, tampando todo o corpo, cuidando de ovelha no meio do deserto. E Deus fala com ele: agora você está pronto. Vamos lá, tirar o povo. Ele passou 40, 50, 70 anos esperando. Desistiu. Quando Deus chega, ele nem acredita. Quando Deus chega, ele fala: chamarão, meu irmão, é melhor. Chamarão. Eu acho que o Senhor esqueceu que o Senhor é eterno e eu sou mortal. Já estou com 80 anos. Chamarão. Chama Miriam, minha irmã. Eu não. E o Senhor fala: é você que te escolhi. Te acompanho desde a nascença. É agora que você está falando. Não, chamarão. É você que vai. E Deus teve trabalho para convencer Moisés de ir. A ponto que o Senhor fica nervoso com ele e fala assim: eu vou chamar Arão, seu irmão, então, para te ajudar. Mas é você que vai. Mas Deus fica nervoso com Moisés. Porque já se passou tanto tempo. Já perdeu a força. Não sabia mais lutar. Estava cansado. Queimado do sol. Não sabia nem que era mãe ou pai mais. Não conhecia nem os irmãos, distante. Mas a promessa de Deus só acontece no coração, irmãos, quando o coração do homem entende assim: eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho mais recursos. Se não for o Senhor, ninguém mais pode fazer. E Deus fala: é isso que eu estava esperando, agora vem cá, eu faço. Porque enquanto tiver em você força, tiver em você inteligência, enquanto você ainda vestir a roupa de general, de poder, de poderosa, de potência, de inteligência, e você saber o que você faz, Deus vai deixar você quebrando a cara. E o negócio vai ter dificuldade. Mas Deus espera que toda a nossa força e inteligência não é que ela acaba, é que a gente joga aos pés da cruz. Amém. O apóstolo Paulo diz assim: eu tinha tudo, eu era o mais sábio, eu era o mais inteligente, eu era o mais estudado, eu era o mais religioso da época, mas tudo para mim foi ou se tornou esterco, é a palavra que ele diz, esterco, quando eu ouvi a respeito de Jesus. A gente tem que entender essas coisas, para entender a promessa de Deus dentro da nossa vida, amém, irmãos? Amém. Eu não vou terminar a história de Moisés, que não vim falar sobre isso, mas só para você entender que o nome de conflito, ele não para. Mas enquanto a força, for a sua força, for a sua inteligência, for a sua razão, o seu poder, é difícil Deus manifestar em você. É muito difícil. Números, capítulo 11. Deixa eu ler com você, senhora. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor acendeu e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, é algo assim. Portanto, o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-se dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões e dos... Tem alguma tradução diferente dessa palavra aqui? Aves silvestres? Cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão maná diante dos meus olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bedélio. E espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos moía, ou num grau e pisava, e em panelas cozia, e dele
fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Só daí. Deixa eu ler isso com você aqui para me terminar. O povo está no deserto. Como que o Senhor sustentou o povo? Com maná. O que era maná? Era algo que o Senhor fazia, vir do céu, todo dia à noite. O povo levantava, colhia o maná. Podia comer ele do jeito que podia comer ele misturado na panela, cozinha, comia ele misturado com as outras coisas, fazia bolo dele. Os rabinos dizem que o sabor do maná era como se fosse baunilha. É assim que pronuncia? É como se... É isso, né? O sabor do maná era isso. Era algo gostoso que o Senhor fazia brotar no deserto para o povo comer. Mas o povo que nunca entendeu quem era Deus, depois que eles saíram do Egito, eles começaram a dizer assim: olha, Moisés, nós não temos nada para comer senão maná. É maná cedo, maná de tarde, maná de noite, maná de madrugada. Só tem maná no deserto. Será que Deus não tem carne no céu para maná? Não? É isso que o povo falou. Aí o povo falou assim: nós estávamos no Egito, nós comia peixe, comia carne, comia cebola, comia pepino, comia árvore silvestre. Agora aqui é só maná. A gente saiu do deserto para viver só de maná. A Bíblia fala que Deus se irou de tal maneira que matou uma grande parte no meio deles. E Deus diz assim: eu vou mandar carne para você. E você vai comer carne até sair pelo nariz. E a Bíblia fala que soprou um vento e veio as aves zoando baixo. Cada um pegava, matava, assava e comia. Mas quando estava bem cheio, vem a ira do Senhor, nos consumiu e nos matou. Por que eu estou lendo isso aqui com você? Segundo Romanos capítulo 12. Porque se você não entende um culto e uma vida com Deus, no momento de dificuldade, ao invés de você rogar ao Senhor e entender o que é fé, entender o que é a palavra, você vai murmurar. E vai começar a falar: não muda nada, não adianta nada, só tem isso na minha vida, é a mesma coisa. E isso é muito perigoso, mesmo Deus sendo Pai. Principalmente você frequentando essa igreja, você se torna mais responsável, porque aqui você é ensinado. Deus não ficou com raiva do povo pedir carro, Deus ficou com raiva do modo que eles pediram carro. E o modo de pedir carro não foi oração, foi murmuração. Não foi pedido, foi uma afronta. Eles não souberam falar: ó, Moisés, vamos orar a Deus para ver se tem uma comida diferente. Nós damos graça pelo maná, mas uma carne também nada mal seria. Não, eles disseram: só tem maná no céu? Não tem outra coisa senão maná não para a gente comer? Alguns dizem que é comida de anjos. E o maná é algo tão precioso que a Bíblia fala em Apocalipse que o Senhor pediu para guardar o maná dentro da arca. E a Bíblia fala em Apocalipse que nós comeremos do maná no céu que eles comeram no deserto. A igreja vai comer desse maná. Então Deus está dando algo precioso, algo único, algo que não é da terra para o povo. Mas o povo que não entende o que é culto, o que é espírito, sentimento, mente, o que é mover com Deus, ao invés de pedir, eles murmuram. E ao invés de falar com Deus, eles questionam com Deus. E aí Deus, sendo amor, ele age num ato de justiça e mata uma multidão enorme. Moisés tem que colocar na frente e orar para Deus parar. E Moisés fica com tanto conflito com isso que Moisés até fala com Deus: por acaso foi eu que pari esse povo todo? Está aí em Romanos, em Números capítulo 11, versículo 11. Moisés fala: fui eu que pari esse povo? Eu sou pai desse povo todo. Moisés fala: eu não aguento esse povo reclamando na minha cabeça dia e noite, não. E aí Deus fala com Moisés: levanta 70 homens, eu vou tirar do espírito que está em você e vou colocar sobre a vida deles para ajudar você a levar esse fato. Nós estamos falando sobre culto, irmãos. E se você não entende culto, você não vai entender a vida com Deus. Se você não entende culto, se você não entende espírito pela fé, segundo a medida de cada um, se você não entende que o espírito fala no seu espírito, se você não entende que a tua alma tem que ficar movimentada no culto, num culto a alma é sentimento, é expectativa, se você não entende que a tua mente tem que prestar atenção para você sugar a palavra, se você não entende que na hora da adoração, ou de oração, ou do louvor, ou de receber algo, o seu corpo também tem que manifestar, você não vai entender a vida com Deus.
E aí, na dificuldade, ao invés de a Bíblia fala que a aprovação gera esperança, paciência, perseverança, experiência, mas só gera isso para quem entende o que é culto pelo Espírito, pela alma, pela mente, pelo corpo. Porque para quem não entende, a tribulação vai gerar murmuração, e a murmuração leva à morte. E a murmuração leva à morte. Não é uma palavra para você temer e falar, eu vou morrer, não. Deus está querendo abençoar. Eu falei isso domingo passado. Deus está querendo abençoar. Mas para sermos abençoados, nós temos que ouvir a voz do Espírito. Foi isso que eu disse domingo passado. Não acha que você é mais sábio do que o Espírito Santo. Você não pode pensar que você sabe mais coisas do que o Espírito Santo. Eu preciso depender do Espírito Santo. Se você acha que você é mais inteligente do que o Espírito Santo, o que ele sabe da mente de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, o que ele sabe que está na mente de Deus para revelar para a sua vida, ele não vai revelar. Porque você vai agir como Moisés, se vê uma questão, mata, enterra na areia e acha que chegou a hora de Deus reinar e te colocar sobre pedras, e o Senhor fala, não é assim não. Ouve a voz do Espírito. E o Espírito fala, irmãos. O Espírito fala na palavra, fala no louvor, fala na mensagem, fala na oração, fala na comunhão, fala na leitura, fala em sonhos, fala em visões. O Espírito fala. Porque é interesse de Deus que aqueles que Ele chamou nenhum se percam, mas todos chegam à plenitude da sua salvação. É a palavra do Senhor para nós, para crescimento. Porque eu disse aqui domingo passado, Deus vem para abençoar a sua vida sempre, mas toda vez que Ele chega para abençoar, você tomou uma decisão fora do Espírito e entrou para outro caminho. E aí o Senhor tem que deixar você dar mais uma volta, igual o povo deu volta 40 anos no deserto. Você vai ter que dar mais uma volta de novo, porque você estava no ponto de ser abençoado, mas ao invés de continuar pelo Espírito, você foi pelo seu sentimento, ou pela sua mente, ou pela sua carne, você saiu fora do propósito, você tem que voltar de novo. E Deus está cansado de ver que você fica rodando. Deus está querendo que você anda nas veredas da justiça, diz a palavra dele. É um caminho reto. O ponto mais direto, mais rápido de um ponto ao outro é sempre um caminho reto. O círculo vai atrasar a sua vida. Mas a gente tem que entender o que é adoração. Adoração, eu disse também que é prostrar-se diante daquele que é maior. Isso é culto. Um culto envolve todas essas coisas. Pastor, alguém me liga, que dia que vai ser o culto da oração que falou da cura? Que dia que vai ser o culto que falou da família? Que dia que vai ser o culto da prosperidade? Pastor, que dia que vai ser o culto da libertação? Eu digo, todo dia Deus está operando. Não tem um culto específico sobre alguma coisa, não. Na medida que o culto está acontecendo, que a palavra está sendo liberada, você que está ouvindo pelo Espírito, você está entendendo, o Senhor é o meu Senhor, essa situação da minha vida, eu não vou murmurar, eu vou apresentar a Deus a vitória minha. Eu sei, o pastor falou que aqui há uma unidade de fé, eu sou curado pela fé do outro, pela bênção de Deus sobre a vida do outro. As coisas estão acontecendo no ambiente de adoração. Mas se você entra aqui, está preocupado com o que você vai pagar, o namorado que não ligou, alguém que não deu justificação, um problema que você tem para resolver daqui 2 semanas, você não entende o que é culto. E muito menos vai entender o que é a vida com Deus. E não adianta jogar a culpa em Deus, nem no outro, nem na igreja. Primeiro é identificar o propósito. Qual é o seu coração? E quem é o Senhor que você está servindo? Amém, igreja? Amém. Porque o Senhor que você está servindo é o Senhor que... Filipenses capítulo 2. Olha aqui para mim. Filipenses capítulo 2. Sendo como Deus, não usurpou sentar-se ao trono de Deus, mas se rebaixou a si mesmo e foi descendo os degraus. Jesus foi descendo os degraus. Jesus foi descendo, sendo como Deus. Você está com a Bíblia aberta aí? Colossenses capítulo 1. Aprende isso aqui. Colossenses capítulo 1. Abre aí Colossenses. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses. Acha aí. Deixa eu te explicar esse versículo.
Colossenses. e 16. Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Você não olha aqui para o altar. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Decora isso, ó. Olha lá. Tronos, dominações, principados e potestades. Isso aqui, ó, tronos, dominações, principados e potestades. Isso aqui são seres espirituais de alta patente. Anjos. Não está falando de demônios aqui, não é anjos. Poderosos, viu? Anjos poderosos. Porque no céu existe hierarquia. Anjos poderosos, irmãos. É anjos poderosos. É anjos que brigam com demônios grandes. Demônios que não pisam nessa terra. Demônios que não incorporam no corpo. Não esses demônios Zé Pilinda, Zé Pilanda, Maria Budilha, Maria Patinga, Pomba Gira, Sete Chaves, Navalha, Sete Facada. Esses demônios, Enxucaveira, Preto Velho. Esses demônios que tem aí. Não, isso é demônio ralé. Isso é o demônio mais fraco que tem. É o demônio que incorpora. Porque tem os príncipes dele que eles não incorporam. Eles ficam só na região celestial dando ordem. E esses aí são anjos, tronos, dominações, principados e potestades. São seres angelicais poderosos. São esses seres angelicais poderosos que vão lutar contra demônios poderosos, que está lá em Efésios capítulo 6. Aí o Senhor já virou a chave, está falando batalha espiritual. Vamos deixar fluir, amém? Amém. Vamos lá. Efésios capítulo 6. Efésios 6 e 12. Colossenses 1:16 tem que ser lido com Efésios 6 e 12. Olha o que diz Efésios 6 e 12. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aprendei. Está vendo? Colossenses 1:16 é anjos que pertencem ao reino de Deus, que Jesus criou todos eles. Mas aqui também, em Efésios 6:12, há demônios poderosos também, principados, potestades, príncipes das trevas, seres espirituais da maldade em lugares celestiais. Então tem dois grupos de seres espirituais poderosos, anjos e demônios. Quando o querubim ungido, que nós chamamos de Lucifer, mas não tem Lucifer na Bíblia, eu já expliquei isso aqui, não existe a palavra Lucifer na Bíblia. Foi a tradição que deu o nome dele. Existe querubim, guardião, mas nós chamamos de Lucifer, só uma informação para você. Quando esse querubim, que era um guardião, um anjo de alta patente, ele foi lutar contra Deus, ele não foi lutar sozinho. Existiam muitos príncipes poderosos também do céu que entrou com ele na rebelião. Ele não foi sozinho para tomar o trono de Deus. E ele também não foi lutar contra Deus também, não, tá, irmão? Ele não pegou a espada e falou assim, vou matar Deus. Ele não faz isso, ele não fez isso. Ele foi tentar receber a adoração no lugar de Deus, se colocar como melhor. É algo político, maligno que aconteceu no céu. Que tem gente que já pegou a espada e saiu correndo para lutar contra Deus. Não é isso, não. Nem o diabo é bobo desse tipo. A Bíblia fala que Jesus vai desfazer o diabo só com um sopro na boca. Então ele sabe disso. Entendeu? É guerra psicológica, tipo a guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, a Guerra Fria. Para quem gosta de história e acompanha. Então, Satanás ele conseguiu levar para o lado dele príncipes, seres também poderosos. A Bíblia fala, lá no livro de Judas, antes do livro de Apocalipse, que esses príncipes poderosos, aonde um dos nomes dele é Abaddon, um demônio, Satanás ele conseguiu
conseguiu levar para o lado dele príncipes, seres também poderosos. A Bíblia fala, lá no livro de Judas, antes do livro de Apocalipse, que esses príncipes poderosos, aonde um dos nomes dele é Abaddon, um demônio poderosíssimo, o Senhor disse que o Senhor não permitiu ele ser solto, ele está preso até hoje. O Senhor não permitiu nem ele ser solto. Um príncipe poderoso que se juntou na rebelião, ele vai ser solto no período final da grande tribulação. É um anjo de morte. Quando ele for ser solto, vai ser matado quase a metade das pessoas. É um anjo poderoso. Satanás não foi o anjo mais forte a lutar contra Deus, ele foi o mais inteligente, porque existia anjos mais poderosos do que ele. Informação que eu estou passando para você conhecer a palavra e valorizar a igreja que você vem nela. Então, Satanás, o querubim, não era o anjo mais forte, ele era o anjo mais intelectual, porque existia anjo muito mais forte do que ele em guerra. Então ele arrastou a terça parte dos anjos. Do mesmo modo que há principados, demônios em Efésios capítulo 6, também há anjos de Deus, Colossenses capítulo 16. Agora em Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus, sendo como Deus, não se assentou no trono, não quis adoração como o diabo, mas ele se rebaixou. O que Jesus fez? Sendo como Deus, ele viu o trono de Deus, ele não quis receber adoração como Deus, mas ele é como se ele descesse um degrau, e ele passou para o nível, volta lá em Colossenses, para o 1,16, e ele voltou para o nível dos anjos poderosos. Vamos para Colossenses 1,16. Jesus saiu do trono de lugar de Deus e foi para o nível dos tronos. Tronos, anjos de governo. Jesus também não ficou no nível dos anjos dos tronos, que são anjos que, como são príncipes, anjos de governos. Ele foi para o nível dos anjos das dominações. Alguns dizem que esses anjos são anjos que uns governam só o mundo espiritual, outros governam as nações, outros governam estados, outros governam cidade, outros governam pessoas. Anjos que vêm governando. Deus é um Deus organizado. Do mesmo modo que cada ser humano tem um ou pelo menos dois anjos, há anjos sobre a cidade, há anjos que representam as nações, há anjos que representam as nações que reporta aos anjos que são tronos. Estão entendendo isso, irmãos? Mas Jesus não ficou no governo de Deus, ele foi para o governo dos tronos. Ele não ficou no governo dos tronos, ele foi para o governo das dominações. Ele foi se rebaixando, ele foi descendo. Jesus foi descendo como Deus, ele foi descendo de nível. Aí ele passou o nível dos principados, da potestade, até chegar aos anjos normais, porque também tem anjos normais, que são os anjos normais no sentido que não tem tamanho e autoridade, mas são os anjos que nos acompanham. Jesus chegou no nível desses anjos normais. E toda vez que Jesus chegava nessas portas de anjos, os anjos se assustavam com Jesus. Espera aí, o que o Senhor está fazendo aqui? E ele ia caindo. A glória de Jesus ia ficando. Presta atenção nisso, você vai entender agora uma coisa que você nunca entendeu na sua vida. A glória de Jesus ia ficando. É por isso que Colossenses fala que ele se despiu. A glória dele é como se fosse diminuindo. De Deus, de trono, de principado, de dominações, de anjos. Aí a Bíblia fala em Filipenses que ele foi como homem. Ele chegou no nível de homem, já sem glória nenhuma, porque não podia ser gerado no ventre de Maria, tendo poder, estourava ela não aguentava. Quando ela chegou no nível, quando Jesus foi rebaixando e chegou no nível de homem, ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito. Mas ele teve que deixar a glória dele, Deus do Pai, e foi descendo nos níveis dos anjos até chegar no nível menor do homem. Mas ele não parou de descer, diz o livro de Filipenses, que como homem ele foi um sofredor, ele foi um homem de dores, ele foi um homem simples, e como um homem simples ele também foi rebaixando e foi caminhando para a morte. Mas ele não foi caminhando para a morte numa boa
que é o pior tipo de morte. Foi se rebaixando de ser como Deus para ser como homem, e ser como homem para morrer da pior maneira. Você tem que entender isso. O que é culto, o que é adoração. Está gravando? Essa vai rodar aí a cidade num programa a semana inteira. Forte isso, irmãos. É poderoso isso. Tem que compreender essas coisas. Morreu da pior maneira. Filipenses capítulo 2, morte de cruz. O corpo foi colocado no túmulo e ele continuou descendo, porque a Bíblia fala que em espírito foi lá nas profundezas do Hades. Olha que bom. A gente tem que entender isso de Jesus. Por isso que eu falo, tem uma frase: Jesus não é só o nome, é mais do que o nome. Você tem que entender isso. Rebaixou de Deus por todos os anjos, de homem para a morte, morte de cruz, e agora o corpo no túmulo em espírito foi às profundezas da terra. Se rebaixou mais um tanto, chegou no último limite. Só que quando chegou nas profundezas da terra, aí você tinha que ficar de pé, você tem que receber isso com glória. É por isso que o hino foi cantado, que se abre os céus. E quando a gente canta que se abre os céu se abre com isso. Você vai entender outra coisa agora, quando você vai vir para um culto, falar o nome de Jesus, com isso que Deus está passando para a sua vida. Porque quando chegou lá no interior da terra, na profundeza da terra, que não tinha como ele rebaixar mais, diz o livro de Filipenses, que assim como teve uma descida até o limite, começou a ter uma subida agora. Essa foto começou a ter uma subida. Lá no interior da terra, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que primeiro ele proclamou a sua vitória sobre a morte, o pecado e o inferno para todos os demônios da vida. Aí diz o livro de Filipenses que lá no interior da terra ele proclama a vitória dele, e ele vai na mão de Satanás e pega a chave. Ele toma, ele não pega, ele toma. Ele entrou com autoridade no inferno. Ele toma a chave do inferno e da morte. Ele arranca da mão do diabo. E ele vai começar a subir agora. É aí, Denise. É aí. Denise pediu para mim explicar essa mensagem, que um dia eu falei que ia explicar ela, mas estava esperando o momento certo. Deus escolheu o dia de hoje. É aí que vai cumprir o Salmo 24, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso na guerra. Levantai, ó portas, levantai, ó vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Porque quando ele chega no inferno e ele declara a vitória sobre a morte, o pecado e o diabo, e toma a chave do inferno, ele começa a subir. Ele passa pelo seio de Abraão e pega todos que já tinham morrido em Deus, mas não podia ir para o céu, não podia ir para o paraíso, não podia ir para o mundo celestial, porque o preço não foi pago. E ele pega todos, a Bíblia diz, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, e leva cativo ao cativeiro. Ele começa a subir com eles. E quando ele começa a subir na frente e uma multidão de almas atrás, ele passa no nível dos anjos comuns. E cada entrada tem uma pergunta, porque cada nível tem um tipo de portal e um tipo de líder. Quando ele chega no nível dos anjos comuns, há essa pergunta: quem é esse que se aproxima? Quem é esse que se aproxima das portas, dos portais eternos? Porque Jesus está entrando, está subindo agora dos níveis, irmãos. Está subindo.
que responde, o Senhor da glória, o poderoso em batalha chegou. Aí a porta se destrava e ele passa. Ele recebe a glória dele de novo no nível dos anjos comuns. Aí ele vai para os níveis dos anjos da potestade, do nível dos anjos das dominações, do nível dos anjos dos tronos. Cada nível há uma pergunta, há uma ordem, levanta portas, abre portas, cabeças eternas, vai entrar, levantai portas, entradas eternas, está entrando alguém. Aí toda vez que eu pergunto, quem é que está vindo? É o Senhor, Rei da glória, o poderoso em batalha. Aí abre as portas e Jesus vai passando, ele vai recebendo a glória dele novamente. Ele está subindo. Do mesmo modo que ele deixou descer, ele está recebendo ao subir de novo. Glória a Deus. Não sei se tem alguém entendendo a palavra do Senhor. Porque Deus está falando, se você está achando difícil subir, se você está achando a dificuldade em descer, em se humilhar, espera o momento que Deus vai exaltar você. Porque do modo que você está perdendo, ao descer, o Senhor vai te dar quando você for exaltado. O que se humilha é exaltado por Deus, não pelos homens. Mas antes, irmão, de ser exaltado, temos que descer. E Jesus vai entrando em cada dimensão de anjos. Toda vez que ele entra, tem uma ordem: levantai, ó portais, as vossas cabeças levantai, ó entradas eternas. E vem a mesma pergunta, mas para quem? Porque cada hierarquia é diferente uma da outra. E a resposta é a mesma: é para o Senhor, o forte, poderoso, o Senhor poderoso em guerra. Ele chegou, levanta, abre as portas, ele passa, a glória recebe de novo. E ele chega diante do Pai. Quando ele chega diante do Pai, ele já está do mesmo modo que ele saiu. Só que o Pai não vai deixar ele do mesmo modo. O Pai não vai deixar ele do mesmo modo. É aí que acontece isso aqui em Filipenses capítulo 2. Olha o que Deus. Jesus, sendo da forma de Deus, não teve por desejo ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo. Ou seja, quando ele foi descendo, ele foi morrendo, aniquilando, perdendo a glória, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achando na forma de homem, continuou se humilhando a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Chegou nos níveis. Porque Deus também o exaltou de sobremaneira, deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, porque nos céus é os anjos que ele teve que descer. O Deus está dizendo: todos que ele passou e desceu, vai se dobrar diante dele nos céus, na terra é os homens, e debaixo da terra. Ele desceu até o terceiro mundo, céu, terra e debaixo da terra. Mas o Pai está dizendo: céu, terra e debaixo da terra, todo nome é inferior ao nome dele, diz a Bíblia, para que no nome de Jesus se dobre todos os que estão na terra, debaixo da terra e no céu, e que todos confessem que Jesus é o Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a palavra do Senhor. Quando você fala assim: eu vou para a igreja invocar o nome de Jesus, entenda essa mensagem, essa passagem, você vai entender quem que é o Senhor. É por isso que fraco ou cansado, e você estende a mão e fala: demônio aqui não, ele tem que fugir e ir embora, porque o nome de Jesus é maior, é poderoso. Ele pode gritar, ele pode rugir, ele pode humilhar, ele pode fazer o que for, mas ele tem que ir embora, porque é no nome de Jesus. Quando fala vamos orar, você tem que levantar com outra esperança, com outra perspectiva, porque você está orando em nome de Jesus. É o que desceu, mas é também o que subiu, numa subida vitoriosa. Amém, querido? Quando falar de culto, o teu espírito recebe a revelação, a tua alma tem que ficar feliz, tem que ficar alegre, o teu corpo tem que movimentar, a tua mente tem que compreender as coisas. Essa cidade de Sete Lagoas é abençoada através da igreja, irmãos. E oramos agora para terminar. Que se abra os céus e que o teu reino venha. Amém? Que se abra os céus
e que o teu reino venha. Dá para fazer esse pulo aí, Daniel? Que se abre os céus e que o teu reino venha em nome de Jesus. Pai, eu quero orar com essa igreja maravilhosa agora, com essa revelação que o Senhor nos deu, essa revelação de poder, essa revelação de vitória. O Senhor entregou isso para esse povo que está aqui nesta noite. O Senhor, meu Deus, escolheu essas pessoas a dedo para estar aqui dentro. O Senhor escolheu essas pessoas para estar aqui dentro, porque o Senhor queria que elas conhecessem o poder desta palavra, o que Jesus fez. Ah, meu Deus, essa pessoa que entrou hoje cansado, fraco, pensando em todas as coisas, com preguiça, com sono, mas recebeu uma revelação que, assim como Jesus aniquilou e desceu até o inferior dos mundos, ele também subiu, e subiu com glória, subiu com força, subiu com vitória,